A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, irmãos e irmãs, amados e queridos ouvintes da Jequié-FM. Mais um domingo com o programa Sementes da Fé. Hoje, 27 de julho de 2025. E leremos um trecho da Palavra de Deus em Lucas capítulo 10, do versículos 25 ao 37, subalterno a um tema, o verdadeiro amor ao próximo, baseado na parábola do bom samaritano. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja, Família, Restauração em Amor. Gostaríamos de lembrá-los da nossa programação todas as quartas-feiras às 19 horas e aos domingos também às 19 horas. Gostaria que nós entendêssemos e refletíssemos o que significa amar verdadeiramente o próximo. Lucas capítulo 10, do versos 25 a 37, a parábola do bom samaritano nos ensina que o amor cristão é prático, compassivo e sem barreiras. Mas leiamos a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus na versão ARA. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Jesus estava sendo interrogado por um intérprete da lei, um especialista da Torá,
Ele queria testar, entre aspas, Jesus e ao mesmo tempo justificar-se, como nós lemos no versículo 29, mostrando que sua pergunta era motivada mais por conta do seu orgulho do que genuinamente um desejo de aprender com Jesus de Nazaré. Vivemos num mundo marcado pela indiferença. Muitos veem a dor das pessoas, mas poucos se aproximam para ajudá-las. A pergunta que um especialista da lei fez a Cristo Jesus: quem é o meu próximo? Continua ecoando nos dias de hoje. Jesus respondeu com uma parábola que virou símbolo do amor genuíno, a parábola do bom samaritano. O amor ao próximo é uma convocação de Deus, e nós vimos isso nos versículos 25 a 29. O intérprete da lei pergunta no versículo 25: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus responde com o maior mandamento. Lucas 10, 27. Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele sabia a resposta, mas queria justificar-se, pois tinha limites para quem merecia seu amor. Qual a aplicação para mim e para você, baseado na parábola do bom samaritano? Muitos hoje em dia querem amar só os fáceis, entre aspas. Quem pensa igual, quem é do mesmo grupo, quem é da mesma classe social, aqueles que andam dando likes nas minhas postagens. Mas o amor cristão não é assim. O amor cristão não tem barreiras, não tem preconceitos. Nós temos que nos levantar para fazermos a vontade do nosso Pai e o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo. A religião sem amor, ela é vazia. Versículo de 30 a 32. Dois personagens religiosos aparecem aqui nesta parábola. O sacerdote, no versículo 31, passando de largo, viu o Senhor caído, machucado, ferido, mas passou distante, como se nada fosse a ver com ele. O outro personagem é o levita. O levita também passou de largo. Viu o samaritano caído, viu o samaritano ferido, porém, não é comigo, não tenho nada a ver com isso. Nós às vezes não queremos, meus amados e queridos irmãos, ouvintes da Jequié FM, assumir a nossa responsabilidade diante do Pai. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. É nosso dever como cristão estarmos atentos e apercebidos com aquilo que acontece ao nosso redor. Eles viram o samaritano caído, mas não se compadeceram. Estavam preocupados com o quê? Com os seus rituais, com as suas regras, com as suas reputações, mas não tinham nenhuma misericórdia. Não tiveram compaixão daquele homem semi-morto à beira do caminho. Em 1 João capítulo 3, versículo 17, a Bíblia vai dizer: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É uma pergunta do apóstolo João na sua primeira epístola. É Deus fazendo que nós possamos fazer inferências, reflexões, para podermos aprender na prática a verdadeira característica de um cristão. Não basta ir à igreja, é preciso ser a igreja no caminho.
De que adianta uma fé que não socorre, que não abraça, que não age, que não assume as suas responsabilidades diante do Pai? Precisamos estar vigiando o tempo todo para percebermos as necessidades e, dentro das nossas possibilidades, agirmos e estarmos prontos para sermos bênçãos na vida do nosso semelhante. O verdadeiro amor supera barreiras e custa muito para mim e para você. É custoso, é laboroso, é trabalhoso, mas é necessário. Nós precisamos estar atentos para fazermos a vontade do nosso Pai. O verdadeiro amor supera barreiras e custa algo. Nos versículos 33 a 35, o samaritano ele era desprezado pelos judeus, mas foi ele quem teve compaixão. Foi ele que se compadeceu daquele homem caído à beira do caminho. Foi ele quem se compadeceu para poder tratar daquela situação, para sacrificar, colocar no seu animal e levar a uma hospedaria. Pagou a hospedagem daquele ferido, daquele caído, e deixou um dinheiro com o hospedeiro, que se porventura ele gastasse além do que ele deixou, no retorno dele, ele ia ressarcir todas as despesas, ora colocada sobre aquele homem. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, porque no versículo 33, o samaritano viu e compadeceu-se dele. E agiu com o quê? Com misericórdia. Ele pensou as feridas, ação prática. Ele colocou sobre o seu animal sacrifício. Ele levou a uma hospedaria, disponibilidade. Pagou as despesas daquele homem, generosidade. Nós precisamos ser práticos, sacrificiais, disponíveis e generosos. Em Provérbios capítulo 19, versículo 17, quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Se nós começarmos a lermos a Bíblia com os óculos de Deus, começarmos a fazer reflexões, meditações na palavra do Senhor, seremos transformados e teremos a mesma atitude prática do bom samaritano. Amar o próximo custa tempo, custa recursos, disposição e disponibilidade. Mas isso que Deus espera de mim e de você é justamente o que Deus espera de nós. Quais lições espirituais extraímos da parábola do bom samaritano? A pergunta certa não é: quem é meu próximo, como aquele intérprete da lei fez ao Senhor Jesus, mas de quem eu sou próximo. Quem está ao meu redor, no meu convívio, que precisa de mim e eu tenho negligenciado a oportunidade que Deus tem me dado para que eu possa fazer a vontade dele. Jesus inverte a lógica da pergunta do intérprete da lei. Versículo 36, ele inverte. A verdadeira religião, meus amados, ela é compassiva. Ela não é passiva. Não basta conhecer a lei, é preciso viver o amor. O sacerdote e o levita representam uma fé estéril, sem prática alguma, mas nós, como cristãos em Cristo Jesus, precisamos demonstrar, praticar, se compadecer, ter misericórdia do nosso semelhante. O amor ao próximo não conhece barreiras étnicas, religiosas ou sociais. O bom samaritano e o judeu eram inimigos históricos e nós sabemos disso.
Está lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 9. Nós sabemos que os samaritanos não se davam com os judeus nem vice-versa. Mas ele não pensou na barreira étnica. Ele pensou em se compadecer. Ele pensou em ajudar. Ele pensou em se sacrificar, em parar a sua viagem para atender o necessitado. O amor cristão, amados, queridos irmãos e ouvintes da GQFM, quebra todos os preconceitos para a glória, honra e exaltação do nosso Senhor. Mas quais experiências espirituais temos com essa parábola, além do que já foi dito? A compaixão exige ação prática. O samaritano se aproxima, cuida das feridas, usa seus recursos e se compromete a continuar ajudando. Há um comprometimento, uma intencionalidade para que nós possamos fazer a vontade do Pai e glorificar o seu nome. Amor não é sentimento. Amor é atitude. Às vezes pensamos que o amor é um sentimento. Gostar de uma pessoa, eu posso gostar, posso receber em minha casa, mas amar é mandamento. Temos que amar até os nossos inimigos, temos que amar até quem nos perseguem. Amor é um mandamento do Senhor, porque Deus é amor. Amor não é sentimento, é atitudes. É praticidade demonstrada daquele que ama. Cristo Jesus é o verdadeiro bom samaritano. A parábola também aponta para Jesus, que viu a humanidade ferida, semi-morta espiritualmente, e veio para curar, pagar o preço e nos restaurar para a sua glória, para a sua graça e para o seu louvor. Precisamos entender isso. Jesus Cristo é a nossa redenção. Ele é o nosso Salvador. Assim como Ele veio para mim e para você, feridos, precisando de cura, Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos restaurados, fomos trazidos de volta, ressuscitados, porque nós éramos mortos espiritualmente. Vivíamos uma vida terrena, mas não tínhamos nenhuma ligação com o Pai, porque estávamos distantes dele, inimigos de Deus. Por que inimigos de Deus? Porque morto não tem relacionamento. Se você estava morto espiritualmente, precisa de um Salvador, precisa de um Redentor, e esse Redentor e Salvador é a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. E precisamos entender que a atitude do bom samaritano nesta parábola é a atitude de Cristo para conosco na cruz do Calvário. Ele pagou um alto preço, e preço de cruz. E a cruz trouxe salvação para mim e para você, dos meus sofrimentos, das minhas feridas, de tudo que me afastava do Pai. Ele veio trazer esta renovação para mim e para você, e nós fomos justificados pelo poder do Evangelho, pelo poder vicário do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. Temos que ter isso em mente, amados e queridos, uma mentalidade de filho, e jogarmos por terra toda a mentalidade de escravos. Somos filhos e herdeiros do Pai, coparticipantes do seu reino. Não podemos ter uma atitude leviana, temos que ter atitude de praticidade, conforme o que pregamos, conforme o que aprendemos, conforme o que lemos na palavra de Deus. É as aplicações práticas que eu e você precisamos para o nosso cotidiano, para a nossa vida hoje. Temos que estar atentos
atentos, vigilantes, apercebidos que cada detalhe, mais simples que seja, é uma oportunidade que o nosso Pai está me dando, está te dando, para termos o privilégio de fazer e cumprir a sua vontade e o seu propósito. A parábola aponta para Cristo. A parábola está dizendo que o bom samaritano é Jesus e nós é que estamos caídos à beira do caminho. Então precisamos propagar Jesus, precisamos anunciar Jesus, precisamos ler e meditar em sua palavra, aprendendo com a sua palavra, porque a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E pela fé nós vamos ter atitudes que vão demonstrar a nossa gratidão ao nosso Pai por Ele ter nos restaurado, nos religados à pessoa bendita de Jesus. É nesse diapasão, meus queridos e minhas queridas ouvintes da GQFM, que nós precisamos aprender para os dias de hoje algumas práticas que vai transformar a minha e a tua vida. Quem são os feridos ao nosso redor? Os pobres, os marginalizados, os sofredores, aqueles que estão em situação de risco, em situação de vulnerabilidade. Quem são os feridos? Quem são os que estão ao seu redor? Os seus vizinhos, o da direita, o da esquerda, o de frente, o do fundo. Como é que está o seu celeiro? Como é que está a sua casa abastada? E a do seu vizinho, como está? Qual a situação dele? Você tem procurado saber? Qual a praticidade que eu vou me envolver, que eu vou me comprometer com o Evangelho de Jesus Cristo? De que forma eu vou agradecer a Deus com a minha vida prática, fazendo a vontade dEle e cumprindo o seu propósito? Eu tenho sido um sacerdote, um levita ou o bom samaritano? Qual desses três personagens nós nos encontramos nesta manhã de domingo? Somos o sacerdote que passou de largo? Somos o levita que também passou? Ou somos o samaritano que parou, que atendeu, que acolheu e que teve compaixão daquele homem ferido? Qual a minha e a tua prática a partir de hoje, 27 de julho de 2025? O que passou, passou, meu querido. É a partir de então, é de uma nova consciência, é de uma nova perspectiva a partir do Evangelho de Jesus Cristo. É a partir de então que nós temos que estar vigilantes e apercebidos para não incorrermos nas mesmas atitudes que o sacerdote e o levita. Como posso amar alguém difícil, diferente ou excluído da sociedade? De que forma eu posso amá-lo? De que forma eu posso ajudá-lo? De que forma eu posso estar atento para que minimizaremos a situação dele? De que maneira o amor cristão ele se manifesta em atos concretos de misericórdia e de compaixão? Eu não posso dizer que eu amo a Deus e não amo o meu irmão, porque o meu irmão me persegue, porque o meu irmão está se levantando contra mim. O amor cristão não. O amor cristão precisa ser manifesto em atos concretos, em atos de misericórdia, em atos de compaixão, que é colocar-se no lugar do outrem. Nesta manhã de domingo, amados e queridos irmãos e ouvintes da GQFM, Jesus nos chama a viver uma fé prática, que ama com ações de verdade. O bom samaritano é o modelo de uma vida de compaixão, que possamos responder como discípulos, sendo próximos dos que sofrem. Por isso está escrito em João capítulo 13, versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um
aos outros. Ou se tiverdes amor uns aos outros. O samaritano é o exemplo de Cristo. Ele nos viu feridos, caídos, desprezados e se compadeceu de nós. Ele nos curou, pagou um alto preço e prometeu voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus é o bom samaritano da minha e da tua alma. Quem está caído hoje perto de você? Um vizinho doente? Um irmão da fé aflito? Alguém que você evita por ter preconceito? Não pergunte quem é meu próximo, pergunte-se de quem eu posso ser próximo hoje. Tiago 2,17 vai dizer: a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Temos que estar atentos, meus irmãos. Temos que estar vigilantes, meus irmãos. A fé sem obras é morta. Precisamos estar arraigados. Precisamos estar compenetrados na palavra de Deus. E eu queria encerrar esta conversa numa mesa com vocês sobre a parábola do bom samaritano com uma oração rápida. Senhor, ensina-nos a amar como um bom samaritano, que possamos ver, parar e agir, que a nossa fé seja visível no amor ao próximo, sem barreiras, sem desculpas, sem medo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E até o próximo domingo, em nome de Jesus. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão, que reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar.
Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.